O bar enfumaçado em Riverside Falls ficou em silêncio total quando Diane Steele Rose Martinez bateu com o punho enluvado de couro na mesa. A matriarca dos Hells Angels governava esta cidade há 20 anos, mas nada a tinha preparado para o que acabara de descobrir na mochila da rapariga de 17 anos que tinham apanhado a roubar no clube. Responde-me! A voz de Diane cortou a tensão como uma lâmina. Por que tens uma foto da minha irmã? O sangue de Maya Chen gelou. Durante 3 anos, ela sobreviveu nas ruas mantendo a sua verdadeira identidade em segredo. A foto era a sua única ligação com a vida da qual ela fugira, a vida em que a sua mãe fora assassinada e ela fora incriminada pelo crime. Mas essa mulher, que afirmava ser irmã da sua tia, não podia estar a dizer a verdade, porque a tia de Maya morrera num acidente de motocicleta há 15 anos. Ou será que não? À medida que os motociclistas se aproximavam, Maya percebeu que as suas mentiras, cuidadosamente construídas, estavam a desmoronar-se. A própria família da qual ela se escondia poderia ser a chave para provar a sua inocência ou selar o seu destino para sempre. Mas como a rainha dos Hells Angels poderia estar ligada ao passado da sua mãe assassinada? Os olhos de Maya se moviam rapidamente entre a fotografia desgastada na mão tatuada de Diane e a porta de saída a 6 metros de distância. Muito longe, 3 motociclistas enormes bloquearam o seu caminho. Os seus coletes de couro exibiam emblemas que contavam histórias de violência e lealdade. O cheiro de óleo de motor, cigarros e cerveja derramada pairava pesado no ar do Bar Murphys, misturando-se com o seu pânico crescente. Não sei do que estão a falar, sussurrou Maya, sua voz quase inaudível acima do zumbido do letreiro de neon da Budweiser. Os olhos cinzentos de aço de Diane não vacilaram. Ela ergueu a fotografia, uma imagem desbotada de 2 mulheres a rir numa praia, com os braços à volta uma da outra. Maya tinha memorizado cada detalhe. O sorriso radiante da sua mãe, a forma como a luz do sol incidia sobre o seu cabelo escuro. Epá! E ao lado dela, a mulher que Maya conhecia como tia Sara, a espírito livre que a visitava 2 vezes por ano com histórias loucas e presentes caros. Esta é a minha irmã Helena, disse Diane apontando para a mulher que Maya lembrava como Sara. Ela supostamente morreu em 2009. Funeral com caixão fechado. Ninguém para identificar. Eu nunca acreditei nisso. O chão parecia mover-se sob os pés de Maya. Helena, não Sara. Mais uma mentira numa vida construída sobre engano. Helena Martinez. Diane continuou, baixando a voz para um sussurro perigoso. Ela deixou o clube quando tinha 19 anos. Disse que queria uma vida normal, mudou de nome, cortou todos os laços, mas família é família. E ela ainda era a minha irmãzinha. A mente de Maya disparou. A sua mãe nunca tinha mencionado que Helena tinha uma irmã, mas por outro lado, a sua mãe guardava muitos segredos. Segredos que a levaram à morte. Então, vou perguntar novamente, miúda. Por que tens uma foto de 15 anos atrás da minha irmã falecida? E por quê? Diane aproximou-se, sua presença dominando a sala. Tu és exatamente igual a Helena na tua idade? A semelhança. Maya sempre se perguntou por que era tão diferente da sua mãe pequena e delicada. Os seus traços angulares, a sua altura, o queixo teimoso, não se pareciam em nada com a mulher que a criara, mas combinavam perfeitamente com a mulher na fotografia. Ronnie, Diane chamou um gigante barbudo perto do bar. Tranca a porta. Ninguém sai até eu obter respostas. O clique da fechadura ecoou pela sala silenciosa. Os instintos de sobrevivência de Maya, aprimorados por 3 anos de fuga, gritavam para ela lutar, correr, desaparecer na noite, como já tinha feito tantas vezes antes. Mas algo nos olhos de Diane a manteve paralisada. Não era raiva ou ameaça, mas um tipo de esperança desesperada. Helena tinha uma filha, disse Diane de repente, as palavras atingindo Mia como golpes físicos. Nunca a conheci, mas ouvi rumores. Uma filha nascida quando Helena vivia sob outro nome, vivendo com um empresário. A garganta de Mia apertou-se. O empresário, seu padrasto, Richard Chen, que a adotou quando ela tinha 5 anos. O mesmo Richard Chen que fora encontrado morto ao lado da mãe dela na mansão deles há 3 anos. O mesmo Richard Chen, cujos parceiros de negócios incriminaram Mia pelo duplo homicídio. Qual era o nome da sua mãe?
perguntou Diane. Os lábios de Mia se moveram sem emitir som. Ela não podia dizer a verdade. Não podia destruir as últimas barreiras que a protegiam. Mas a fotografia nas mãos de Diane já tinha feito isso. Grace, ela finalmente sussurrou. Grace Chen. Diane prendeu a respiração. Grace Martinez. Esse era o nome do meio de Helena. Ela teria usado esse nome. A sala girou ao redor de Maya enquanto as implicações a atingiam. Sua tia Helena, que supostamente havia morrido, estava na verdade viva e diante dela como líder de uma gangue de motociclistas. A família da qual ela fugira para se proteger. Eles poderiam não ser sua verdadeira família. Sobrinha, disse Diane suavemente, estendendo a mão trêmula. Você é filha do meu irmão. Mas antes que Maya pudesse responder, a janela da frente explodiu em uma chuva de vidros, e figuras armadas em equipamento tático invadiram o local. O sino da cafeteria tocou quando Maya empurrou a porta, as mãos ainda tremendo devido ao encontro no posto de gasolina. O cheiro familiar de grãos torrados e bolos de canela normalmente acalmava os seus nervos, mas naquela noite parecia sufocante. Ela trabalhava no Grounded há 8 meses, o emprego mais longo que mantinha desde que chegara a Millbrook, há 3 anos. Chegaste cedo, disse Janet por trás da máquina de café expresso, a sua rabo de cavalo grisalho balançando quando se virou. E pareces que viste um fantasma. Maya forçou um sorriso, pendurando o casaco no cabide dos funcionários. Só estou cansada. Dia longo na escola. A mentira saía facilmente agora, tão suave quanto as notas falsas que ela usara para se matricular na Millbrook High. Na verdade, ela passara a tarde na biblioteca pública pesquisando rotas de autocarro para Oregon. Sempre tenha um plano B. Essa era a regra número 1 para sobreviver. Bem, anime-se, querida. As sextas-feiras à noite são as mais movimentadas. O tom maternal de Janet fez seu peito apertar. Em outra vida, ela poderia ter tido uma mãe de verdade que falasse com ela dessa maneira, que se preocupasse quando ela parecesse pálida ou perturbada. Mas Maya Hartwell era uma ficção, uma identidade cuidadosamente construída com base em documentos falsificados e histórias ensaiadas. A correria da noite começou por volta das 7 horas. Os estudantes da faculdade comunitária próxima invadiram o local, com os portáteis debaixo do braço e os livros a transbordar das mochilas sobrecarregadas. Maya seguiu a sua rotina mecanicamente, anotando pedidos, aquecendo leite, limpando mesas, enquanto a minha mente corria por planos de contingência. Ela poderia apanhar o autocarro Greyhound das 11h30 para Portland. O seu fundo de emergência, escondido numa lata de café enterrada atrás do barracão de ferramentas do seu senhorio, cobriria um bilhete e talvez 2 semanas num motel barato. Já o tinha feito antes em Phoenix e depois, novamente em Denver. Fazer malas leves, não deixar rasto, tornar-se alguém novo. Maya, querida, estás a tremer. Janet apareceu ao seu lado, com uma expressão preocupada a marcar o seu rosto marcado pelo tempo. Talvez devesse sentar-te 1 minuto. Estou bem, a sério. Mas quando Maya estendeu a mão para pegar o pedido de um cliente, a sua mão atraiu, fazendo com que a caneca de cerâmica caísse no chão. Café escuro espirrou pelo linóleo gasto e as conversas pararam quando as cabeças se viraram na direção delas. Chega. Vá para a sala dos fundos agora. A voz de Janet não admitia discussão. No escritório apertado atrás do balcão, cercada por caixas de filtros de café e garrafas de xarope, Maya sentiu as paredes se fechando. Janet colocou uma garrafa de água nas suas mãos e sentou-se na cadeira de escritório bamba. Conheço-te há 3 anos e nunca te vi assim. Os olhos de Janet, da cor de chá forte, examinaram o rosto de Mia. O que aconteceu? Mia tomou um gole trêmulo de água, ganhando tempo. Janet tinha sido gentil com ela, mais gentil do que ela merecia. Quando Mia apareceu aos 17 anos com uma história comovente sobre ter saído do sistema de acolhimento por ter atingido a maioridade, Janet deu-lhe um emprego sem fazer muitas perguntas. Ela encobriu Mia quando ela faltou ao trabalho. Chegou até a levá-la às urgências no inverno passado, quando ela teve pneumonia. Havia uma mulher no posto de gasolina Miller. Mia começou com cautela. Ela sabia coisas sobre mim, coisas que ninguém aqui deveria saber. Que tipo de coisas? O peso de 3 anos de segredos pressionava as costelas de Meyer. Ela pensou no nome que a mulher sussurrou. O seu nome verdadeiro.
Aquele que ela enterrou tão profundamente que às vezes se esquecia dele. O nome que pertencia a uma menina apavorada de 14 anos que testemunhou algo que mudou tudo. O meu passado, disse Maya finalmente. Antes de eu vir para cá. Janet acenou com a cabeça lentamente, como se sempre tivesse suspeitado que havia mais na história de Mia do que ela deixava transparecer. Todos nós temos coisas das quais fugimos. Querida, a questão é, estás a fugir em direção a algo melhor ou apenas a fugir? Antes que Maya pudesse responder, a porta do escritório se abriu. Um jovem com um avental manchado de café entrou cambaleando, com o rosto corado de excitação e medo. Janet, há um bando de motociclistas lá fora, grandes e assustadores. Estão a perguntar pela Maya. A garrafa de água escorregou dos dedos trêmulos de Mia, batendo no chão com um baque oco. Através da pequena janela do escritório, ela podia ver as silhuetas das motos alinhadas como abutres de metal sob as luzes fluorescentes do estacionamento. Pelo menos 6 delas, cromadas, brilhantes e com os motores ainda a funcionar com o calor residual. Eles disseram para dizer a ela que a Vera quer falar, continuou o jovem, com a voz a falhar. Disseram que ela entenderia o que isso significa. O sangue de Maya gelou. Vera, a mulher do posto de gasolina, não a tinha encontrado por acaso. Ela tinha vindo à sua procura, tinha de alguma forma seguido o rastro cuidadosamente escondido de Maya por 3 estados em 3 anos. E agora ela estava ali, à espera no estacionamento, como a morte sobre rodas. Janet levantou-se lentamente, os seus instintos protetores claramente em conflito com a confusão. Maya, o que diabos está a acontecer? Mas Maya já estava a pegar no casaco, os seus instintos de sobrevivência sobrepondo-se a tudo o resto. A saída dos fundos levava a um beco que se conectava às ruas residenciais além. Se ela se movesse rápido o suficiente, permanecesse nas sombras por tempo suficiente, talvez pudesse chegar ao seu esconderijo e desaparecer antes que... Eu não correria se fosse a ti, passarinho. O cheiro de gordura de bacon e café queimado atingiu Ma como uma bofetada quando ela empurrou a porta de vidro da lanchonete. 3 anos vivendo de restos a ensinaram a seguir o seu nariz até a comida mais barata, e a lanchonete de mel parecia o tipo de lugar onde uma nota de $5 poderia comprar calorias suficientes para durar 2 dias. O interior gritava anos 70, com bancos de vinil rachados em amarelo mostarda, um piso xadrez que já tinha visto décadas melhores e luzes fluorescentes que zumbiam com a persistência de vespas furiosas. Um punhado de camionistas debruçava-se sobre os pratos no balcão, enquanto um jovem casal partilhava batatas fritas na cabine do canto, sussurrando como se estivessem a planear um casamento ou um assalto a um banco. Maya deslizou para uma cabine perto da saída dos fundos, mantendo o capuz levantado e o rosto virado para longe dos outros clientes, um velho hábito. Ela aprendera cedo que o contato visual suscitava perguntas, e as perguntas levavam a um interesse que ela não podia se dar ao luxo de ter. O que posso lhe servir, querida? A garçonete apareceu ao lado da sua mesa, uma mulher na casa dos 50 anos, com cabelos grisalhos e olhos gentis que provavelmente já tinham visto muitos fugitivos. Apenas café, disse Maya. Depois se controlou. Ela tinha $43 e o inverno estava a chegar. Na verdade, qual é a coisa mais barata no menu? A empregada, cujo crachá dizia Dolores, estudou Maya com o olhar experiente de alguém que trabalhou em lanchonetes a vida toda. Panquecas são 350. Vem com manteiga e xarope. Maya acenou com a cabeça, tirando notas amarrotadas do bolso do casaco. Quando Dolores se afastou, Maya relaxou um pouco. Apenas mais uma paragem anônima noutra cidade anônima. Ela iria comer, talvez tomar banho na casa de banho deles e depois decidir o que fazer a seguir. As panquecas chegaram fumegantes e Maya obrigou-se a comer devagar, apesar da fome evidente. Faça durar, saboreie cada garfada. Ela estava na metade quando a porta tocou novamente e 3 pessoas entraram vestindo jaquetas de couro com um emblema distinto, uma caveira envolta em rosas com serpentes de ferro bordadas por baixo. O garfo de Ma parou a meio caminho da boca. Motociclistas significavam problemas, mesmo quando cuidavam da própria vida. Ela manteve a cabeça baixa, concentrando-se no prato, mas podia sentir a presença deles como uma tempestade a passar pela lanchonete. Bem, a voz era feminina.
rouca por anos de cigarros e provavelmente pior. Dolores, ainda serve aquele café horrível? O melhor café horrível em 3 condados, Meg. Dolores respondeu com familiaridade óbvia. As suas cabines habituais estão abertas. Maya arriscou um olhar e imediatamente desejou não o ter feito. A mulher chamada Meg estava a estudar a cafetaria como se fosse sua, o seu olhar catalogando todos os clientes. Ela tinha talvez 50 anos, cabelo grisalho penteado para trás e um rosto que sugeria que ela tinha ganho mais lutas do que perdido. Quando os seus olhos encontraram os de Mers, eles demoraram-se. Mia desviou o olhar rapidamente, mas era tarde demais. Ela sentiu a atenção da mulher fixar-se nela como um predador farejando a presa. Na verdade, disse Maggie, a sua voz ecoando claramente pelo silêncio da lanchonete. Acho que vou sentar-me ali. O sangue de Maya gelou quando passos se aproximaram da sua mesa. Ela não olhou para cima, mesmo quando o vinil rangeu quando alguém se sentou à sua frente. Importa-se que me junte a si? Perguntou Maggie, embora já estivesse sentada. De perto, Maya podia ver as tatuagens intricadas que cobriam os antebraços da mulher, serpentes e rosas que combinavam com o emblema do clube. Parece que precisas de companhia. Estou bem, murmurou Maya, cortando outro pedaço de panqueca com precisão deliberada. Tenho a certeza que sim. Qual é o teu nome, querida? O carinho parecia uma armadilha. Maya tinha-lhe aprendido a desconfiar de estranhos que agiam de forma demasiado amigável, demasiado depressa. Sara, mentiu automaticamente. Meg soltou uma risada aguda. Sara, isso é engraçado, porque és parecida com alguém que eu conhecia. Alguém que tinha um nome completamente diferente. A mão de Maya parou no garfo. Não sei do que estás a falar. Oh, acho que sabes. Maggie inclinou-se para a frente, baixando a voz para pouco mais que um sussurro. Sabes, tenho boa memória para rostos, especialmente rostos que me lembram a família. A palavra família atingiu Mia como um golpe físico. Ela forçou-se a dar outra mordida na panqueca, embora pudesse muito bem ser papelão. Você está a confundir-me com outra pessoa. Estou? Porque estou a olhar para você agora, e tudo o que vejo são os olhos de Tommy Castellano a olharem para mim. A voz de Meg trazia uma estranha mistura de afeto e ameaça. E isso é impossível, porque Tommy está morto há 15 anos. O garfo de Mia bateu contra o prato. O nome atingiu-a como um soco no peito, trazendo à tona memórias que ela passou 3 anos tentando enterrar. Ela começou a levantar-se, mas a mão de Meg se estendeu, os dedos fechando-se em torno do pulso de Mia com uma força surpreendente. Sente-se, disse Meg baixinho. Estamos apenas a nos conhecer. Mia sentou-se com a mente a mil. 3 anos a fugir, a permanecer invisível, e de alguma forma esta estranha numa cafetaria à beira da estrada sabia um nome que ela nunca tinha ouvido dizer em voz alta. As luzes fluorescentes da cafetaria zumbiam acima da cabeça de Maya, enquanto ela olhava para o prato de ovos intocado à sua frente. 3 horas se passaram desde que ela fugiu do armazém, e as suas mãos ainda tremiam sempre que pensava nas palavras de Diane. O teu pai tem procurado por ti. A frase ecoava na sua mente como um disco riscado, cada repetição fazendo o seu estômago apertar mais. Ela tinha escolhido este lugar deliberadamente. Uma paragem de caminhões 24 horas nos arredores da cidade, onde ninguém fazia perguntas e o café era forte o suficiente para mantê-la alerta. A empregada, uma mulher de aparência cansada com raízes grisalhas, tinha enchido a sua chávena 2 vezes sem comentar. Maya apreciava o anonimato, mas isso não conseguia acalmar a tempestade que assolava a sua cabeça. Como é que a Diane sabia? Durante 3 anos, a Mia tinha sido meticulosa em cobrir os seus rastros. Ela tinha usado uma dúzia de identidades falsas, nunca ficava em nenhum lugar por mais de 6 meses e pagava sempre em dinheiro. A rapariga que tinha fugido de Millfield deveria estar morta e enterrada, juntamente com todos os segredos que aquele nome carregava. O sino acima da porta da lanchonete tocou e Maya ergueu a cabeça rapidamente. Um caminhoneiro entrou, com os olhos pesados de cansaço. Não era uma ameaça, mas seu coração batia forte mesmo assim. Todas as sombras pareciam seu pai agora. Todos os estranhos eram inimigos em potencial. Ela se forçou a respirar lentamente, como havia aprendido naqueles primeiros dias em que os ataques de pânico eram frequentes.
Seu telefone vibrou sobre a mesa de Forica. Número desconhecido. Maia olhou para o ecrã até ele escurecer, depois viu-o acender novamente imediatamente. Quem quer que fosse não estava a desistir. Na terceira chamada, ela atendeu. Olá, querida. A voz atingiu-a como um golpe físico, profunda, rouca, com aquele leve sotaque sulista que ela tentara tanto esquecer. Maia apertou o telemóvel com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Sei que estás aí, querida. Consigo ouvir a tua respiração. Como é que conseguiste este número? As palavras saíram num sussurro. Agora, isso não é importante. O que importa é que tu e eu precisamos de ter uma pequena conversa. Já há muito tempo que não conversamos como deve ser. Os olhos de Maia percorreram rapidamente o restaurante, à procura de saídas, de ameaças, de qualquer sinal de que ele estivesse perto. O camionista estava debruçado sobre o seu café. A empregada de mesa estava a ler um romance em brochura. Tudo parecia normal, mas nada parecia seguro. Não vou voltar, disse ela, surpreendida com a firmeza da sua voz. Um riso baixo que lhe causou arrepios. Oh, querida, não estou a pedir-te para voltares. Veja, as coisas mudaram desde que você fugiu. Agora tenho um novo acordo e você, por aí a espalhar a sua boca. Bem, isso é problemático para o meu negócio. Não disse nada a ninguém, talvez ainda não. Mas as pessoas têm uma maneira de ficar tagarelas quando estão sob pressão. E pelo que ouvi, você tem feito alguns amigos interessantes ultimamente. O gangue de motociclistas. O sangue de Maia gelou quando as peças se encaixaram. De alguma forma, o pai dela a tinha ligado aos Reapers, o que significava que o interesse de Diane por ela não era aleatório. Era orquestrado. O que queres? A mesma coisa que sempre quis, querida. Que te ocupes da tua vida e mantenhas essa boquinha bonita fechada sobre assuntos de família. Mas como pareces ter dificuldade em seguir instruções simples, vou precisar de alguma garantia. Maia levantou-se abruptamente, quase derrubando a sua chávena de café. A empregada de mesa olhou para cima do seu livro com uma leve irritação. Não podes obrigar-me a fazer nada. Já não sou aquela menina assustada. Não. Bem, isso é interessante porque tenho aqui algumas fotos que sugerem o contrário. Fotos muito recentes também. Tu naquela oficina onde trabalhas. Tu a entrar naquele apartamento na Elm Street. A almoçar com aquela simpática senhora da floricultura. Senhora Henderson, não é? Uma mulher adorável. Odiaria que algo acontecesse com ela. O telefone quase escorregou dos dedos trêmulos de Ma. Ele a observava, documentava a sua vida, aprendia sobre as poucas pessoas que demonstravam bondade por ela. A ameaça era cristalina. Seu filho da... Ora, ora, não se fala assim com o seu pai. Vamos nos encontrar amanhã à noite. Há um antigo posto de gasolina na Route 34. Está fechado há anos. Tu conheces? Costumávamos parar lá quando tu eras pequena, lembras-te? Às 22 em ponto. Vem sozinha. Vem pronta para ouvir. E se eu não vier? Bem, então acho que vamos descobrir o quanto tu te importas com os teus novos amigos. O engraçado sobre se importar com as pessoas é que isso te torna vulnerável. Tu eras inteligente o suficiente para saber disso. A linha caiu. Maia ficou paralisada sob a luz forte da lanchonete, com o telefone ainda encostado no ouvido. À sua volta, a vida continuava. O camionista pediu torta. A empregada virou outra página. A máquina de café borbulhou. Mas, para Maia, o mundo tinha acabado de mudar de eixo. Ele a tinha encontrado. Após 3 anos a fugir, a esconder-se, a construir algo que se assemelhava a uma vida normal, o seu passado finalmente a alcançou. E desta vez, ela não era a única em perigo. O armazém cheirava a óleo de motor e cigarros, com um cheiro de mofo subjacente que revelava anos sem ventilação adequada. Os tênis de Mia rangiam contra o chão de cimento enquanto ela seguia Vera para dentro do espaço cavernoso. Motocicletas em vários estados de conservação estavam alinhadas nas paredes, o cromo refletindo a luz fluorescente forte que zumbia acima delas, como vespas furiosas. Sente-se, ordenou Vera, apontando para uma cadeira dobrável de metal ao lado de uma bancada cheia de ferramentas e peças de motor. Maia sentou-se na ponta, pronta para fugir se necessário, embora suspeitasse que não adiantaria muito. As serpentes de ferro não eram conhecidas por deixar as pessoas irem embora
quando tinham perguntas que precisavam ser respondidas. Vera puxou outra cadeira, o metal a raspar contra o betão enquanto se posicionava diretamente à frente de Mia. De perto, a semelhança era inegável. Partilhavam os mesmos olhos azuis tempestuosos, a mesma teimosia no queixo. O estômago de Maya revirou-se quando as peças de um quebra-cabeças que ela tentava ignorar finalmente se encaixaram. Há 3 anos, Vera começou, com voz baixa e comedida, a minha filha Rachel desapareceu de um hospital em Denver. Saiu da ala psiquiátrica onde estava internada após o que chamaram de episódio psicótico. Ela inclinou-se para a frente, estudando o rosto de Mia com a intensidade de um falcão observando a presa. O engraçado é que as imagens de segurança daquela noite foram misteriosamente corrompidas, como se alguém que entendesse de computadores tivesse adulterado as imagens. A boca de Ma ficou seca. Ela forçou-se a manter o contato visual, embora todos os seus instintos gritassem para que ela desviasse o olhar. Não sei do que está a falar. Rachel Martinez. Os lábios de Vera curvaram-se num sorriso sem calor. Esse é o nome na certidão de nascimento que tenho guardada no meu cofre. Nascida há 17 anos, filha de Vera Martinez, pai desconhecido. Ela fez uma pausa, deixando as palavras pairar no ar entre elas. Diga-me, Maya Chen, qual é a sua data de nascimento verdadeira? A pergunta atingiu-a como um golpe físico. Maya passou 3 anos aperfeiçoando a identidade de Maya Chen, criando uma história de fundo crível, completa com documentos falsos comprados de um contacto que ela fez online. Ela tinha sido tão cuidadosa, tão meticulosa, mas não contava entrar no território de alguém que compartilhava o seu ADN. 15 de outubro, sussurrou Maya, com a mentira ao saber a cinza na boca. O riso de Vera foi agudo e amargo. Tenta outra vez. A Rachel nasceu a 23 de março, no mesmo dia que a minha mãe, que Deus a tenha em paz. Ela enfiou a mão no casaco de couro e tirou uma fotografia amarrotada e gasta pelo uso. Mostrava uma Vera mais jovem a segurar um bebê, com madeixas de cabelo escuro e os mesmos olhos cinzentos. Queres continuar a mentir-me ou queres contar-me por que é que a minha filha se escondeu na minha cidade durante meses sem me dizer que estava viva? Maya olhou para a fotografia, vendo-se naquele rosto minúsculo. Memórias que ela lutou tanto para reprimir voltaram à sua mente. As mãos ásperas de Vera a trançar o seu cabelo. O som dos motores das motos na entrada da garagem. O cheiro de couro e cigarros que significava segurança e lar. Antes de tudo dar errado, antes das vozes começarem e os médicos chegarem e os comprimidos que a faziam sentir como se estivesse a afogar-se em algodão. Porque eu sabia que você tentaria me mandar de volta, disse Maya finalmente, sua voz pouco acima de um sussurro. Para o hospital, para eles. A expressão de Vera suavizou-se quase imperceptivelmente. Você estava doente, Rachel. As coisas que dizias, a paranoia, precisavas de ajuda. Eu precisava que acreditasse em mim. As palavras saíram mais duras do que Maya pretendia. Anos de mágoa e traição transpareceram através das suas barreiras cuidadosamente construídas. Eu contei-te o que o tio Marcos estava a fazer, o que vinha a acontecer há meses, e tu disseste que eu estava a me inventar. Disse que o estresse da escola estava a fazer-me imaginar coisas. A cor desapareceu do rosto de Vera. Rachel, não. A mãe levantou-se abruptamente, a cadeira a ranger para trás. Não me chames isso. Rachel morreu naquele quarto de hospital quando a própria mãe preferiu acreditar numa mentira em vez de a proteger. Por um momento, o armazém ficou em silêncio, exceto pelo zumbido distante do trânsito e o barulho das luzes fluorescentes. Vera ficou paralisada, a fotografia a tremer nas suas mãos, enquanto as implicações das palavras de Maya a atingiam. Marcos é meu irmão, disse Vera lentamente, como se estivesse a testar as palavras. Ele faz parte deste clube há 15 anos. Ele é da família. Eu também era. Uma simples afirmação pairou entre elas como uma lâmina. Maya observou enquanto a compreensão surgia nos olhos da mãe, seguida rapidamente por algo que poderia ser arrependimento, ou talvez apenas choque. Era difícil dizer com Vera. Ela sempre foi boa a esconder o que realmente sentia por trás daquela aparência dura. Se o que estás a dizer é verdade, Vera começou. Então por que não vieste ter comigo depois de saíres de Denver? Por que te escondeste? Maya olhou à sua volta para o armazém, observando as motos e as ferramentas, a vida que a sua mãe tinha escolhido em vez dela. Porque alguns erros não podem ser desfeitos, Vera.
Algumas confianças, uma vez quebradas, não podem ser reparadas. A manhã chegou cedo demais, tirando Mia de sonhos agitados, cheios de motores barulhentos e couro manchado de sangue. Ela mal dormiu, sua mente remoendo as palavras de Maggie, aquela fotografia, a conexão impossível que ameaçava destruir tudo o que ela construíra nos últimos 3 anos. Ela cambaleou até a cozinha, esperando que o café clareasse sua mente, mas encontrou o detetive Chen já lá, encostado na bancada com uma caneca fumegante nas mãos. Noite difícil? Perguntou ele, estudando-a com aqueles olhos perspicazes que nada deixavam escapar. Apenas cansada. Maya ocupou-se com a cafeteira, evitando o olhar dele. Encontrou alguma coisa no armazém? Algumas coisas interessantes, na verdade. Shen pousou a caneca. As serpentes desapareceram rapidamente, mas deixaram para trás mais do que provavelmente pretendiam, incluindo isto. Ele pegou no telemóvel e mostrou-lhe uma fotografia. Ma prendeu a respiração. Era a mesma foto que Maggie lhe mostrara, a jovem que era idêntica a Maya, ao lado de um homem com as cores das serpentes. Queres me dizer por que as serpentes têm uma foto de 20 anos atrás de alguém que poderia ser tua irmã gêmea? As mãos de Maya tremiam enquanto ela servia o café. Não sei do que está a falar. Pare de fingir, Maya. Ou devo dizer Sofia. A caneca escorregou dos seus dedos, estilhaçando-se no chão da cozinha. O café espalhou-se pelos azulejos como sangue derramado. A expressão de Chen suavizou-se ligeiramente. Sei que tem andado a fugir. Sei disso desde o dia em que a encontramos. Uma jovem de 15 anos não aparece do nada, sem passado, sem família à sua procura, sem relatos de pessoas desaparecidas. Alguém lhe ensinou a desaparecer. Você não entende. A voz de Maya saiu como um sussurro. Se eles me encontrarem, de quem você está a fugir? Antes que ela pudesse responder, a senhora Patterson correu para a cozinha, com o rosto pálido de preocupação. Maya, há homens lá fora. Eles estão a perguntar por si. Chen já estava se movendo, sua mão indo instintivamente para a arma. Ele espreitou pela janela da frente, seu maxilar se tensionando. 3 motos, serpentes. Eles encontraram-me. Maya recuou em direção à porta dos fundos, todos os seus instintos gritando para que ela corresse. Tenho que ir. Chen agarrou o braço dela com delicadeza, mas com firmeza. Fugir não vai resolver nada. Essas pessoas, sejam elas quem forem, não vão parar. Precisas confiar em mim. Uma batida forte ecoou pela casa, seguida por uma voz que Maya reconheceu. Sabemos que estás aí, menina. Saia e converse. Ninguém precisa se machucar. Maggie. Mia fechou os olhos, sentindo as paredes de sua vida cuidadosamente construída desmoronarem ao seu redor. Ela é minha avó. As palavras pairaram no ar como uma sentença de morte. Chen afrouxou o aperto, surpreso. O quê? Maggie Castellanos. Ela é a mãe do meu pai. A voz de Maya estava vazia, distante. O homem nessa foto é a minha mãe, Catherine, com o meu tio Danny. Ele também era filho da Maggie. O Danny morreu numa operação policial há 7 anos. A Maggie culpou a minha mãe. Disse que foi ela quem avisou a polícia. Houve uma guerra entre a nossa família e os Serpents. Pessoas morreram. Coisas horríveis aconteceram. As batidas ficaram mais insistentes. O meu pai tentou proteger-nos, mas a Maggie tem um longo alcance, uma longa memória. Quando eu tinha 15 anos, ela descobriu onde estávamos escondidos. Ela própria veio atrás de nós. A voz de Maya quebrou-se. As memórias que ela lutara tanto para enterrar, lutavam para vir à superfície. Cheguei à casa da escola e encontrei-os. Os meus pais, o que ela lhes tinha feito. Ela envolveu os braços à volta de si, tremendo apesar do calor da cozinha. Havia muito sangue e um bilhete a dizer-me que os assuntos da família não estavam encerrados, que ela viria atrás de mim também. O rosto de Chen ficou duro, profissional. Então fugiste. Um amigo da família ajudou-me a desaparecer. Novo nome, nova vida. Tenho sido Sofia Chen. Espera. Os olhos de Maya arregalaram-se quando as peças se encaixaram. Chen, não és apenas uma detetive qualquer, és? O teu pai salvou a vida do meu irmão há muito tempo, antes de tudo ir para o inferno. Quando apareceste aqui, quando viu o teu rosto, ele passou a mão pelo cabelo. Tens os olhos da tua mãe, mas o queixo teimoso do teu pai. Tenho cuidado de ti, garantindo que ficasses segura.
Segura? Maya riu amargamente. Durante 3 anos pensei que estava segura, e agora ela está aqui. A porta da cozinha chocalhou quando alguém tentou abrir a maçaneta. As portas dos fundos também estão trancadas, disse uma voz rude do lado de fora. A voz de Meg cortou o ar da manhã. 5 minutos. Sofia, depois entramos. E acredita em mim, rapariga, não vais querer isso. Muitas pessoas inocentes podem ser apanhadas no fogo cruzado. Maya olhou para Shan, para o rosto aterrorizado da Sra. Patterson, para a casa que tinha sido o seu refúgio. Não vou deixar que mais ninguém se magoe por minha causa. Ela caminhou em direção à porta da frente. As luzes fluorescentes da cafetaria zumbiam acima da sua cabeça enquanto Maya olhava para o café frio na sua caneca lascada. 3 dias se passaram desde a revelação de Vera, e o sono se tornou um estranho. Cada sombra na rua podia esconder um dos homens do tio Marcos. Cada motor de motocicleta a fazia sobressaltar. Estás com péssimo aspecto, miúda. Jake deslizou para o banco em frente a ela, a sua jaqueta de couro rangendo quando se acomodou. Olheiras emolduravam os seus olhos, sugerindo que ele também não tinha dormido muito. Obrigada pelo discurso motivacional. Maya empurrou a caneca para longe. Alguma notícia da Vera? Ela tem feito ligações, contatos antigos, pessoas que lhe devem favores. Jake baixou a voz. O teu tio também tem estado ocupado. Disse que ele tem pessoas a fazer perguntas em todos os bares e paragens de caminhões num raio de 160 quilômetros. O estômago de Maya apertou-se. Quanto tempo levará para me encontrarem? Depende de quão inteligentes formos. Jake inclinou-se para a frente, as mãos calejadas apoiadas na mesa. A Vera acha que podemos ter outra opção. Antes que Mia pudesse perguntar o que ele queria dizer, o sino acima da entrada da lanchonete tocou. Uma mulher na casa dos 50 anos entrou, examinando a sala com olhos azuis penetrantes. Seu cabelo grisalho estava preso em um coque severo, e seu terno executivo parecia deslocado entre os caminhoneiros e os frequentadores noturnos. Jake ficou tenso. É a detetive Sarah Chen. Vera deve ter. Você é Maya Castellano. A detetive aproximou-se da mesa com uma voz que transmitia autoridade. Gostaria de falar consigo. A resposta de luta ou fuga de Maya entrou em ação. Os músculos prepararam-se para correr. A mão de Jake estendeu-se sobre a mesa, cobrindo a dela. Calma. Ela não está aqui para prendê-la. A detetive Chen sentou-se no banco ao lado de Jake, sem ser convidada. A sua tia enviou-me. A minha tia está morta. As palavras saíram mais duras do que Maya pretendia. A irmã do seu pai, a detetive Linda Castellano. Ela está à sua procura há 3 anos. Shen tirou uma fotografia desgastada e deslizou-a pela mesa. Ela nunca deixou de acreditar que você estava viva. Maya olhou para a imagem. Uma mulher com o cabelo escuro e os olhos gentis do seu pai, vestindo um uniforme da polícia. Não compreendo. O tio Marcos disse que toda a família estava morta. Era isso que ele queria que você acreditasse. A expressão de Chen endureceu. Linda investigava as atividades do teu tio há anos, mas nunca conseguiu chegar perto o suficiente. Quando desapareceste, ela sabia que Marcos estava envolvido, mas não tinha provas. A lanchonete de repente pareceu pequena demais. O ar pesado demais. Maya lutava para processar essas novas informações. Se ela está viva, por que não me encontrou antes? Porque desapareceste completamente. Novo nome, nova identidade, vivendo fora do radar. Shen apontou para Jake. Foi só quando a Vera entrou em contato através de velhos canais que a Linda soube que ainda estavas viva. Jake mexeu-se, desconfortável. A Vera tem um passado com as autoridades. Nem tudo foi amigável, mas ela respeita a Linda. A tua tia quer ajudar, continuou Chen. Mas ela precisa do teu testemunho para derrubar a operação do Marcos. Os assassinatos, a lavagem de dinheiro, tudo. Maya riu amargamente. Testemunhar? Eu estaria morta antes de terminar de prestar juramento. Não se fizermos isto direito. O telemóvel de Shen vibrou e ela olhou para o ecrã. O seu rosto empalideceu. Precisamos de sair agora. Através das janelas da lanchonete, Maya os viu. 3 SUVs pretos entrando no estacionamento. Homens vestidos com roupas escuras emergiram, seus movimentos coordenados e decididos. Saída dos fundos, disse Jake, já de pé. Eles se moveram rapidamente pelo espaço estreito entre as mesas. Chen liderava o caminho em direção à cozinha.
O cozinheiro, um homem enorme com braços tatuados, não tirou os olhos da churrasqueira enquanto eles passavam. Por aqui, Chen empurrou uma porta marcada como somente funcionários, revelando um depósito bagunçado com uma saída para o beco. Quando chegaram à porta, Maya ouviu a campainha da entrada principal tocar novamente, seguida por passos pesados e vozes elevadas. Os homens do seu tio já não se preocupavam com sutilezas. O beco estava escuro, iluminado apenas por um único poste de luz que piscava intermitentemente. O sedã sem identificação de Chen esperava no outro extremo, com o motor ligado. "Para onde vamos?" Maya perguntou enquanto corriam em direção ao carro. "Para um local seguro", respondeu Chen. "A tua tia está lá à tua espera." Maya hesitou na porta do passageiro. Durante 3 anos, ela sobreviveu sem confiar completamente em ninguém, mantendo sempre uma estratégia de fuga. Entrar neste carro significava colocar a sua vida nas mãos de pessoas que mal conhecia. Atrás deles, gritos furiosos irromperam da lanchonete. Uma janela se estilhaçou. Jake agarrou seu braço gentilmente. "Miúda, sei que não é fácil confiar, mas a Vera garante pela Linda, e a Vera nunca se enganou em relação às pessoas." Maya olhou para trás, para a cafetaria, onde sombras se moviam atrás das janelas. Depois, pensou na fotografia. A mulher com os olhos do pai, que nunca tinha parado de procurá-la. Entrou no carro. Enquanto se afastavam, Mia viu os homens do tio a invadir a porta dos fundos, os rostos iluminados pela luz intermitente do poste. Tarde demais. O motor da motocicleta morreu com um suspiro mecânico, deixando apenas o som da gravilha a estalar sob as botas de Mia quando ela desmontou. O endereço que Vera lhe dera levava a um duplex desgastado nos arredores da cidade, onde a tinta descascava como pele queimada pelo sol e a varanda cedia sob o peso dos anos acumulados. Não era isso que ela esperava quando Vera mencionou os negócios da família. "Tem a certeza disso?" perguntou Tank, o seu corpo enorme projetando uma sombra na calçada rachada. Ele insistiu em levá-la, apesar dos protestos dela, de que poderia lidar com o que quer que Vera tivesse planejado. Maya olhou para a casa, sentindo algo frio e familiar revirando-lhe o estômago. "Não, mas isso nunca me impediu antes." A porta da frente se abriu antes que chegassem aos degraus. Uma mulher apareceu de meia-idade, com cabelos grisalhos presos em um rabo de cavalo prático. Ela usava uma bata decorada com gatos de desenho animado, e seu rosto exibia o tipo de exaustão que vem de muitos turnos duplos. Quando ela olhou para cima e viu Mia, a caneca de café em suas mãos escorregou, quebrando-se no chão de concreto. "Meu Deus!" sussurrou a mulher. Vera não estava a mentir. O mundo de Mia virou de cabeça para baixo. Ela conhecia aquela voz, sabia que o olho esquerdo daquela mulher franzia mais do que o direito quando ela ficava surpresa. 3 anos a fugir, 3 anos a olhar por cima do ombro, e ali estava ela, a olhar para a irmã da sua mãe. "Olá, tia Linda." Linda Reeves contornou cuidadosamente os cacos de cerâmica, com movimentos deliberados e controlados. "Maya Elizabeth Chen, embora eu suponha que agora tenha outro nome, apenas Maya." O nome soava estranho na sua língua, como se estivesse a apresentar uma estranha. "Como é que a Vera me encontrou?" "Da mesma forma que encontra tudo o resto. Aquela mulher tem conexões que deixariam o FBI com inveja." Os olhos de Linda se voltaram para Tank, que se posicionara entre Maya e a rua, embora eu ache que você já saiba disso. A mão de Tank se moveu instintivamente em direção ao cós da calça, um gesto que Mia aprendera a reconhecer. "Talvez eu devesse ficar por aqui." "Não", disse Mia rapidamente. "Isso é assunto de família, e é exatamente por ser assunto de família que eu devo ficar." Linda riu, um som desprovido de humor. "Tens uma amiga inteligente. Entrem, vocês as duas. O que tenho a dizer não é para os vizinhos ouvirem." O interior do duplex era espartano, mas limpo, decorado com o tipo de mobiliário genérico que vinha da necessidade e não da escolha. Livros de medicina estavam empilhados na mesa de centro, ao lado de um jogo de palavras cruzadas pela metade. Linda apontou para o sofá, mas Mia permaneceu de pé. "Estás com bom aspecto", disse Linda, estudando-a com uma avaliação clínica. "Mais velha, mais dura, mais viva, o que é mais do que alguns de nós esperávamos. Alguns de nós. A tua mãe tem procurado por ti." As palavras atingiram Maya como um golpe físico.
Ela sabia que esse momento chegaria eventualmente, tinha ensaiado respostas durante noites sem dormir em banheiros de parques de estacionamento e prédios abandonados. Mas, ali parada, confrontada com a realidade do seu passado, todas aquelas barreiras cuidadosamente construídas começaram a desmoronar. Ela contratou um investigador privado no ano passado, continuou Linda. Pediu-me para ficar de olho, caso você aparecesse. Ela nunca me disse por que você fugiu. Tank mexeu-se ao lado dela, e Mia podia sentir a tensão dele irradiando como calor. Talvez devêssemos ir. Ele sabe, não é? Perguntou Linda, acenando com a cabeça para Tank. Sobre o que aconteceu naquela noite. A garganta de Maya apertou. Nunca contei a ninguém. Não precisava. Está escrito na tua cara toda vez que eu a menciono. Linda foi até a janela, espreitando pelas persianas como se esperasse vigilância. O investigador parou de ligar há 6 meses. A tua mãe me disse que encontrou o que estava procurando. O que isso significa? Significa que ela sabe onde tu estás, Maya. Provavelmente já sabe há algum tempo. A sala parecia se contrair ao seu redor. As paredes pressionavam para dentro até que ela mal conseguia respirar. 3 anos de anonimato cuidadoso. 3 anos a permanecer invisível. E a mãe dela tinha estado a observar o tempo todo. Por que é que ela não veio pessoalmente? O reflexo de Linda na janela parecia mais velho do que a sua idade. Porque ela está com medo. Porque o que aconteceu naquela noite, o que viste, envolveu mais pessoas além do teu padrasto. A voz de Tank cortou o silêncio como uma lâmina. Temos de ir agora. Há mais, Linda disse, voltando-se para eles. O investigador que ela contratou. Ele tem feito perguntas pela cidade sobre os Reapers, especificamente sobre a Vera. O sangue de Maya gelou. Que tipo de perguntas? Do tipo que sugerem que alguém está a montar um caso, do tipo que levam pessoas a serem presas. Linda tirou um envelope do bolso e estendeu-o para Maya. Ela queria que eu te desse isto. Disse, se alguma vez surgisses, precisarias de saber a verdade sobre aquela noite. Maya olhou para o envelope como se ele contivesse explosivos. Escrita com a caligrafia cuidadosa da mãe, havia uma única palavra: evidência. Lá fora, o barulho de motocicletas se aproximando ecoava pela vizinhança, ficando mais próximo a cada segundo que passava. As luzes fluorescentes da lanchonete zumbiam acima dela como vespas furiosas, enquanto Ma olhava para o café frio em sua caneca lascada. 3 dias se passaram desde a revelação de Vera e ela mal dormiu. Cada sombra parecia esconder uma ameaça. Cada rosto de estranho, um inimigo em potencial. A segurança que ela construíra ao longo de 3 anos parecia tão frágil quanto o vidro soprado. Estás com péssimo aspecto, disse Jake, sentando-se na cabine à sua frente. A sua jaqueta de couro rangeu quando ele se inclinou para a frente, com preocupação estampada nas rugas ao redor dos olhos. Quando foi a última vez que comeste alguma coisa? Perguntou Maya, empurrando o prato de ovos intocado com o garfo. Não estou com fome. Isso não é sustentável, miúda. Não podes continuar a funcionar com fumo e paranoia. Ela olhou para cima bruscamente. Paranoia? O pessoal do meu pai pode entrar por aquela porta a qualquer momento. Os Castells não perdoam e com certeza não esquecem. Jake olhou ao redor da lanchonete quase vazia, depois voltou a olhar para ela. É exatamente por isso que precisamos ser espertos. Ver tem conexões, recursos que podemos usar. Foi a Vera que me expôs, para começar. A voz de Maya falhou de exaustão. Como posso saber que isto não faz parte de um jogo maior? Antes que Jake pudesse responder, o sino acima da porta da lanchonete tocou. A mão de Maya instintivamente se moveu em direção à faca que ela mantinha escondida na bota, mas ela se forçou a relaxar quando viu Tommy deslizando para o banco ao lado de Jake. Seu comportamento normalmente arrogante foi substituído por algo mais sério. Tenho novidades, disse Tommy, mantendo a voz baixa. Ouvi conversas de alguns contactos no centro da cidade. SUVs pretos com matrículas de Nova York têm feito perguntas na estação rodoviária, na estação ferroviária e até no aeroporto. O sangue de Meir gelou. Quantos? 3 veículos, talvez 4 homens em cada um. Profissionais, do tipo que não aceita um não como resposta. Tommy cerrou os dentes. Estão a mostrar uma foto antiga de uma rapariga, talvez com 14 ou 15 anos. Já não sou eu, sussurrou Maya. Mas, mesmo enquanto dizia isso, sabia que não importava.
Os Castells eram meticulosos. Já teriam fotos atuais, software de reconhecimento facial, tudo o que o dinheiro pudesse comprar. Jake estendeu a mão sobre a mesa e cobriu a mão trêmula dela com a sua. Não vamos deixar que nada lhe aconteça. Não compreendes o que estás a enfrentar. Maya retirou a mão. O meu pai não mata apenas as pessoas que o contrariam. Ele destrói tudo o que elas sempre amaram. Todos que as ajudaram, todos que sequer olharam para elas de lado. Se ele descobrir sobre ti, sobre o clube, então vamos garantir que ele não descubra, disse uma voz familiar atrás dela. Maya virou-se e viu Vera parada no final da mesa, com os cabelos prateados penteados para trás e os olhos escuros indecifráveis. Sem esperar por um convite, ela sentou-se ao lado de Maya, efetivamente prendendo-a. Estive a pensar na nossa última conversa, continuou Vera, em tom coloquial, apesar da tensão que pairava sobre a mesa em relação às obrigações familiares e dívidas antigas. Não devo nada a ele, disse Mia, rangendo os dentes. Talvez não, mas ele parece pensar diferente. Vera pegou no telemóvel e mostrou uma mensagem de texto a Mia. O número estava bloqueado, mas a mensagem era muito clara. Devolva o que é meu, ou todos pagarão o preço. A visão de Maya ficou embaçada. Quando você recebeu isso? Há 1 hora, logo depois que alguém incendiou a oficina mecânica a 3 quarteirões do nosso clube. A voz de Vera permaneceu firme, mas Maya podia ver a raiva fervilhando sob a superfície. Coincidência? Jake praguejou baixinho. Alguém ficou ferido? A oficina estava fechada, mas a mensagem foi recebida em alto e bom som. Vera voltou sua atenção para Maya. O seu pai cansou-se de brincar. A questão é, o que está disposta a fazer a respeito? Maya sentiu as paredes a fecharem-se à sua volta. Durante 3 anos, ela convenceu-se de que fugir era suficiente, que a distância e uma nova identidade poderiam manter o seu passado enterrado. Mas Vincent Castelli sempre fora paciente quando isso servia aos seus propósitos. E agora ele estava a cobrar o que lhe era devido. O que tem em mente? Perguntou Maya, odiando o quão fraca sua voz soava. Vera sorriu, mas não havia calor algum naquele sorriso. Simples, damos a ele o que ele quer. De jeito nenhum, interrompeu Jake. Não vou deixar você mandá-la de volta para aquele monstro. Quem falou em mandá-la para algum lugar? O sorriso de Vera se ampliou. Eu disse que lhe daríamos o que ele queria. Nunca disse que o deixaríamos ficar com isso. Maya estudou o rosto da mulher mais velha, procurando a armadilha que sabia que tinha de estar lá. Você está a falar de uma guerra com os Castells. Isso é suicídio. Talvez. Ou talvez seja a hora de alguém lembrar ao teu pai que ele não é o único com dentes. Vera inclinou-se para mais perto, baixando a voz para um sussurro. A questão é, estás pronta para revidar? A fotografia tremia nas mãos de Mia enquanto ela olhava para os rostos que tentara tanto esquecer. Lá estava sua mãe, mais jovem, sorrindo, com o braço em volta de uma mulher que só podia ser a irmã de Reaper. A semelhança era inconfundível. As mesmas maçãs do rosto salientes, os mesmos olhos intensos que pareciam ver através da falsidade. Onde arranjou isto? A voz de Mia saiu quase num sussurro. Reaper recostou-se na cadeira, estudando a reação de Mia com um olhar calculista de alguém que passou décadas a ler os segredos das pessoas. Encontrei isto nas coisas da minha irmã, depois de ela morrer. Levei 3 anos para descobrir quem era a mulher ao lado dela. Mais tempo ainda para perceber que ela tinha uma filha. A minha mãe nunca mencionou, não teria mencionado. A interrupção de Reaper foi brusca. Final, Sarah tinha os seus motivos para ficar calada. Assim como você teve os seus para fugir. A sala comum do clube, de repente, pareceu pequena demais, o ar pesado demais. Maya podia ouvir o barulho distante de motocicletas lá fora, o murmúrio baixo de vozes vindas da cozinha, mas tudo parecia abafado, como se ela estivesse debaixo d'água. Ela colocou a fotografia cuidadosamente sobre a mesa, com medo de que as suas mãos trêmulas a rasgassem. Conte-me sobre ela, disse Maya, embora parte dela temesse a resposta. Sarah era problemática desde o dia em que começou a andar. Muito inteligente, mas atraída pelas pessoas erradas. Soa familiar? A boca de Reaper se contorceu em algo que não era bem um sorriso. Ela se envolveu com algumas pessoas perigosas. Pessoas do seu pai, especificamente. Quando ela tentou sair,
Eles deixaram claro que isso não era uma opção. O sangue de Maya gelou. Você sabe sobre ele? Sobre o que ele fez? Eu sei o suficiente. Reaper se levantou e caminhou até a janela, seu colete de couro rangendo com o movimento. Sei que a Sarah ajudou a tua mãe a desaparecer quando as coisas ficaram más. Sei que ambas pensavam que estavam a ser espertas ao cobrir os seus rastos. E sei que no final não foi suficiente. O peso de 3 anos de segredos pressionava o peito de Maya. Ela nunca tinha falado sobre aquela noite, sobre o sangue no chão da cozinha, ou sobre a forma como a sua mãe gritou o seu nome enquanto a Mia corria. Mas, olhando para esta mulher, esta estranha que de alguma forma guardava pedaços do seu passado, ela sentiu as paredes cuidadosas que havia construído começarem a desmoronar. Ela está morta, não está? Perguntou Maya. A minha mãe. Reaper virou-se da janela com uma expressão indecifrável. O que achas? Acho que se ela estivesse viva, já me teria encontrado. A voz de Maya quebrou na última palavra. Acho que tenho fugido de fantasmas enquanto digo a mim mesma que estava a protegê-la. Menina esperta, havia algo quase gentil no tom de Reaper agora. Sarah me disse uma vez que a tua mãe era a pessoa mais forte que ela já conhecera. Disse que morreria antes de deixar algo acontecer à sua filha. A confirmação atingiu Maya como um golpe físico. Ela sabia disso de certa forma. Mas ouvir isso em voz alta tornou isso real de uma maneira que ela vinha evitando desesperadamente. 3 anos de esperança, de imaginar reencontros, de acreditar que em algum lugar lá fora a sua mãe estava à sua espera para voltar para casa. Tudo isso desmoronou num instante. Por que estás a contar-me isso agora? Maya conseguiu perguntar com a garganta apertada. Porque fugir não vai mais mantê-la segura. Reaper aproximou-se, baixando a voz para pouco mais do que um sussurro. O pessoal do teu pai encontrou o esconderijo em Portland. Eles sabem da tua pequena rede de camionistas solidários. Diabos, provavelmente já sabem deste lugar. Maya levantou-se de um salto, o pânico inundando o seu corpo. Então preciso de ir embora. Preciso de ir agora mesmo, antes que... Senta-te. A ordem na voz de Reaper era absoluta. E Maya obedeceu antes mesmo de pensar. Fugir foi o que te colocou nesta confusão. É hora de tentar algo diferente. Como o quê? Como revidar. Reaper tirou algo do bolso. Um telemóvel que Maya não reconheceu. O teu pai acha que está a perseguir uma criança assustada que teve sorte durante 3 anos. Ele não sabe que tu tens aprendido, te adaptado e ficado mais forte. Maya olhou para o telemóvel como se fosse uma cobra. Para quem devo ligar? Para alguém que está à tua procura há quase tanto tempo quanto o teu pai. Alguém em quem Sarah confiava com a sua vida. O sorriso de Reaper agora era afiado. Predatório. Veja, há mais uma coisa que não mencionei sobre a minha irmã. Ela não estava apenas a tentar ajudar as pessoas a fugir. Ela estava a documentar tudo. Nomes, datas, lugares, provas. Provas de quê? De todos os crimes que o teu pai e os seus associados cometeram, todos os subornos, todos os assassinatos, todos os encobrimentos. Reaper inclinou-se para a frente, os olhos a brilharem com intensidade. A Sarah morreu a proteger essa informação. Agora é hora de a usar. O telefone parecia incrivelmente pesado quando Maya o pegou, sabendo que fazer essa chamada mudaria tudo. Não haveria mais fuga, nem mais esconderijo, apenas a possibilidade aterradora de finalmente revidar. O armazém parecia um túmulo enquanto Mia olhava para a fotografia nas mãos envelhecidas de Ver. A imagem a preto e branco mostrava uma versão mais jovem de Vera, ao lado de uma mulher que Maya tentara tanto esquecer, a sua mãe Sarah. Mas não era apenas uma foto casual. Elas usavam coletes de couro iguais, com o mesmo emblema de serpente que decorava as paredes ao redor delas. A tua mãe foi minha tenente durante 8 anos, disse Vera, a sua voz rompendo o silêncio atordoado. A melhor motociclista que já conheci, até engravidar e decidir seguir o caminho certo. Os joelhos de Maya ameaçavam ceder. 3 anos a fugir, a construir mentiras cuidadosamente e a roubar identidades. E ela acabara de alguma forma no único lugar que a ligava diretamente à vida de que fugira. A ironia era tão brutal que lhe revirou o estômago. Isso é impossível, sussurrou ela. Mas mesmo enquanto as palavras saíam da sua boca,
Fragmentos de memórias enterradas vieram à tona. A jaqueta de couro da sua mãe escondida no fundo do armário. Telefonemas tarde da noite que terminavam abruptamente quando Mia entrava no quarto. A maneira como Sarah conseguia ligar um carro em menos de 30 segundos, uma habilidade que ela afirmava ter aprendido com um amigo. Vera guardou a fotografia de volta na jaqueta. Sarah Martinez, nascida em 1975, morreu naquele acidente de carro nos arredores de Denver, quando tinha 15 anos, deixando para trás uma filha que desapareceu misteriosamente do sistema de acolhimento 3 meses depois. A sala girou à volta de Maya. Ela agarrou a borda de uma caixa próxima, a sua compostura cuidadosamente mantida a rachar como vidro. Há quanto tempo sabes, desde o dia em que entraste pela minha porta? Tens os olhos da tua mãe, mas mais do que isso, tens os seus sinais. A maneira como inclinas a cabeça quando estás a pensar, como sempre verificas as saídas antes de te sentares. A Sarah ensinou-te bem, mesmo que nunca te tenha contado a verdade sobre quem ela realmente era. Jake mexeu-se desconfortavelmente ao lado de Maya, as suas suspeitas anteriores sobre o passado dela agora parecendo proféticas. O detetive Chen permaneceu em silêncio, mas os seus olhos se moviam rapidamente entre as mulheres, catalogando cada detalhe dessa revelação inesperada. Por que não disseste nada? A voz de Maya era quase inaudível. A expressão de Vera suavizou-se ligeiramente. Porque estavas a fugir de algo pior do que nós. A Sarah ligou-me antes de morrer, aterrorizada com alguma coisa, disse que tinha feito inimigos, que tu podias estar em perigo. Fez-me prometer que se alguma vez aparecesses, eu te protegeria. As peças encaixaram-se com uma clareza nauseante. O pai de Maya, o homem de quem ela estava a fugir, não era apenas um bêbado abusivo. Ele era algo muito mais perigoso, algo que assustou a mãe dela o suficiente para romper todos os laços com a sua antiga vida e assumir uma nova identidade. Ele nos encontrou mesmo assim, disse a mãe, com as palavras raspando a garganta. 3 anos atrás. É por isso que eu fugi. Vincent Torres, disse Vera, e Maya estremeceu ao ouvir o nome. O teu pai biológico. Há meses que seguimos os seus movimentos. Ele tem caçado sistematicamente todas as pessoas ligadas ao antigo grupo da tua mãe, à procura de vantagem. O detetive Chen deu um passo à frente. Isto muda tudo. Se Torres está envolvido nos recentes assassinatos... Ele está, interrompeu Mia. As vítimas tinham todas tatuagens pequenas, fáceis de passar despercebidas. Uma serpente enrolada numa rosa. O rosto de Ver ficou pálido. Esse é o antigo símbolo de Sarah. Ela mesma o desenhou. Ela virou-se para Chen. Se Torres está a marcar as suas vítimas com esse símbolo, ele está a enviar uma mensagem. Ele quer que saibamos que está atrás das serpentes e está a usar Maya como isca. Então, por que ele ainda não agiu? Jake perguntou. Se ele sabe onde ela está. Porque ele não quer apenas Maya, disse Vera com severidade. Ele quer a localização de algo que Sarah roubou dele antes de desaparecer. Algo valioso o suficiente para matar. A mente de Maya voltou à sua infância, procurando pistas que ela era muito jovem para entender. A paranoia da sua mãe, as mudanças frequentes, o cofre trancado que Maya nunca teve permissão para ver. A chave, ela suspirou. A minha mãe me deu uma chave antes de morrer. Disse para guardá-la em segurança. Nunca me disse o que ela abria. Os olhos de Vera ficaram mais perspicazes. Onde está agora? Escondida. Eu nunca... Maya parou percebendo o que estava a acontecer. Ele não está apenas a perseguir a equipa. Ele tem estado a observar-me, à espera que eu o leve até o que quer que a minha mãe tenha levado. O armazém ficou em silêncio, exceto pelo barulho distante das motos na rua. Maya sentiu o peso de 3 anos de anonimato cuidadoso desmoronando à sua volta. Cada refúgio seguro, cada nova identidade, cada momento de paz tinha sido uma ilusão. Ela já não estava apenas a fugir do seu passado. Ela era a chave para desvendar um jogo mortal que tinha começado muito antes de ela compreender as regras. Vera aproximou-se, a sua presença ao mesmo tempo ameaçadora e estranhamente protetora. Os teus dias de fuga acabaram, miúda. Está na hora de terminar o que a tua mãe começou. Lá fora, o som de motores se aproximando ficava mais alto, e Mia percebeu que, pronta ou não, seu passado finalmente a havia alcançado. O armazém cheirava a óleo de motor e cigarros velhos,
Mas Maya havia se acostumado a coisas piores nos 3 anos desde que estava fugindo. O que ela não estava acostumada era o sentar-se em frente a Dolores Tank Morrison, a matriarca dos Iron Wolves, observando os dedos envelhecidos da mulher traçarem padrões em uma fotografia desbotada. Tu és igualzinha a ela, sabia? Disse Tank, com a voz rouca de décadas a fumar. A mesma teimosia no queixo, a mesma maneira de segurar os ombros, como se estivesses pronta para uma luta. Maya manteve a expressão neutra, embora o coração batesse forte contra as costelas. Não sei do que estás a falar. O riso de Tank foi amargo. Claro que não sabes. Aposto que não sabes de muitas coisas, Maya Chen. Ou devo dizer Maya Castilhanos. O nome atingiu Maya como um golpe físico. Ela tinha enterrado aquele apelido tão profundamente que quase se convenceu de que ele nunca existiu. Quase. O meu nome é Maya Chen, disse ela cuidadosamente. Há 3 anos, desde que fugiste daquela casa chique em Beacon Hill. Tank recostou-se na cadeira, estudando Mia com olhos que já tinham visto demais. Desde que viste o teu pai dar 3 tiros em Tommy Kowalski e decidiste que talvez a tua casa não fosse tão segura assim. As mãos de Maya se cerraram no colo. Ninguém sabia sobre aquela noite. Ninguém podia saber. Veja, aqui está o que é interessante, continuou Tank, tirando outra fotografia. Esta era a mais recente. Uma foto de vigilância de um homem em um terno caro saindo de um Mercedes preto. O seu pai esteve muito ocupado nos últimos 3 anos. Construiu um império enquanto a sua filhinha comia do lixo e dormia em prédios abandonados. Ele não é meu pai. As palavras saíram mais duras do que Mier pretendia. O sangue diz o contrário, e o sangue tem uma maneira de te alcançar, quer queiras, quer não. Tank deslizou a fotografia pela mesa, especialmente quando o querido papá é o novo chefe da família criminosa Castanos. A mãe olhou para a imagem sem a pegar. Victor Castanos parecia mais velho, com mais cabelos grisalhos nas têmporas, mas os seus olhos mantinham o mesmo cálculo frio. Ela lembrou-se do mesmo vazio que tinha visto naquela noite, quando ele puxou o gatilho. Por que estás a mostrar-me isto? O sorriso de Tank era afiado como vidro partido. Porque Tommy Kowalski era meu sobrinho e porque o teu pai acabou de cometer um grande erro. O armazém, de repente, pareceu menor, as sombras mais profundas. Maya passou 3 anos aperfeiçoando a arte de desaparecer, de se tornar ninguém. Mas, sentada ali, percebeu que nunca tinha realmente escapado. Ela apenas estava a viver em tempo emprestado. Os Iron Wolves têm boa memória, disse Tank. Não esquecemos os nossos mortos e não perdoamos. Mas também não somos estúpidos. Ir atrás de Victor Castanos de frente é suicídio. O homem tem metade dos polícias da cidade no bolso e a outra metade com medo demais para agir contra ele. Então, o que queres de mim? Garantia. Tank tirou um envelope grosso e colocou-o entre eles. Olha, há meses que estamos a vigiar as operações do teu pai, a aprender os seus padrões, as suas fraquezas. Mas há uma coisa a qual não conseguimos chegar perto. O cofre privado dele naquela casa grande. Aquele atrás do quadro da sua falecida esposa. Mier prendeu a respiração. Ela lembrava-se daquele quadro. Lembrava-se de ficar em frente a ele quando era criança, enquanto a mãe explicava como a avó Isabela tinha morrido quando Maia era muito nova para se lembrar. Ela nunca soube da existência de nenhum cofre. O que te faz pensar que eu posso chegar até ele? Porque família é família, não importa o quão longe você fuja. E porque Victor Castanos está à procura da sua filha desaparecida há 3 anos, discretamente, mas ele está à procura. Tankard bateu no envelope. Bastaria um telefonema, uma mensagem pelos canais certos. A filha pródiga quer voltar para casa. Maya sentiu-se mal. Queres que eu volte para ele? Eu quero justiça para o Tommy e tu queres continuar viva. A voz de Tank endureceu. Porque a questão sobre segredos, miúda, é que eles têm uma maneira de se espalhar. O teu pai descobre que estás em Boston, a viver com um nome falso, a trabalhar com pessoas que ele consideraria inferiores a ele. Bem, digamos que Victor Castanos. Não me parece do tipo que perdoa. O armazém ficou em silêncio, exceto pelo som distante do trânsito. Maya olhou para o envelope, sabendo que a sua vida tinha acabado de mudar irrevogavelmente. Mais uma vez. O que está no cofre? Provas,
nomes, datas, transações, o suficiente para derrubar toda a operação dele e colocá-lo na prisão para o resto da vida. Tank inclinou-se para a frente. Ajude-nos a obtê-lo e desapareça de vez desta vez. Nova identidade, documentos limpos, dinheiro suficiente para recomeçar em algum lugar onde ele nunca a encontrará. Maya pegou o envelope com dedos trêmulos. Dentro havia fotografias da casa do pai, plantas baixas, detalhes de segurança. Tudo o que ela precisaria para voltar à vida da qual fugira nos últimos 3 anos. E se eu disser não, o sorriso de Tank era frio como o inverno. Então é melhor começares a fugir novamente, Maya, porque de uma forma ou de outra, a reunião da família Castanos está prestes a começar. O armazém abandonado parecia um túmulo na escuridão antes do amanhecer. As suas janelas partidas deixavam entrar fios de luz cinzenta que projetavam sombras esqueléticas no chão de betão. Maya encostou as costas a uma viga de suporte, o coração batendo tão forte que tinha a certeza de que iria revelar a sua posição. 3 horas se passaram desde que ela escapou do complexo da Iron Rose e ainda podia ouvir o barulho distante de motocicletas a vasculhar o distrito industrial. Ela pegou o telemóvel descartável que roubou de uma das motos, os dedos a tremer enquanto percorria os contactos. Os nomes não significavam nada para ela. Reaper, Snake, Bulldog. Mas então ela viu. Detetive Santos. Sua respiração parou. O contacto da polícia não estava marcado como assunto oficial. Era pessoal. As implicações a atingiram como água gelada. A Iron Rose não sabia apenas sobre sua ligação familiar por meio de boatos de rua ou redes criminosas. Ela tinha contactos na polícia. A nova identidade cuidadosamente construída por Mir, que a manteve escondida por 3 anos, poderia ter sido comprometida desde o início. Passos ecoaram pelo armazém, deliberados e medidos. Não eram as botas pesadas de motociclistas, mas algo mais cuidadoso. Maya apertou o telefone com mais força e rastejou para mais fundo nas sombras entre os contentores empilhados. Eu sei que estás aqui, Maya. A voz fez o seu sangue gelar. O detetive Santos emergiu da escuridão com a arma de serviço em punho, mas apontada para baixo. A Iron Rose ligou-me. Disse, tu tiraste algo que não te pertence. Fica aí. A voz de Ma falhou, apesar do seu esforço para soar forte. Agora sei o que és. Estás a trabalhar com eles. Santos riu-se. Um som sem humor. A trabalhar com eles, miúda, tu não entendes nada. Ele aproximou-se, os olhos a vasculhar as sombras. Há 3 anos que tento proteger-te. Desde que desapareceste daquele lar adotivo. Proteger-me? Maya recuou contra o metal frio preso entre os contentores, ajudando criminosos a me localizar, impedir que descobrissem a verdade. Santos guardou a arma, levantando as mãos em um gesto de paz. Rose só sabia que você existia. Ela não sabia quem você realmente era ou o que seu pai fez com a família dela. Eu me certifiquei disso. A menção ao pai dela causou um arrepio na espinha de Mia. Do que você está a falar? Santos entrou em um ponto de luz cinza que se filtrava por uma clarabóia quebrada. Pela primeira vez, Mia pôde ver o cansaço estampado no rosto dele. O peso dos segredos que pareciam curvar os ombros dele. O teu pai não era apenas um polícia corrupto, Maya. Foi ele quem incriminou o filho de Iron Rose por roubo à mão armada, plantou provas, falsificou depoimentos de testemunhas. Tudo o que era preciso. Tommy Castanos morreu na prisão por causa das mentiras do teu pai. E Rose tem procurado vingança desde então. O armazém parecia girar ao redor de Maya. Ela sabia que o pai era corrupto. Foi por isso que ela fugiu depois de ouvir aquelas ligações tarde da noite. As ameaças das pessoas que ele havia prejudicado. Mas isso era maior do que qualquer coisa que ela imaginava. Rose te mataria se soubesse, continuou Santos. Mas ela também teria te matado anos atrás se eu não tivesse lhe dado informações falsas. Sempre que ela se aproximava, eu a desviava para outro caminho. Por quê? A palavra saiu quase como um sussurro. Por que me proteger? Santos ficou em silêncio por um longo momento, com o olhar fixo em algo que ela não podia ver. Porque eu estava lá na noite em que Tommy morreu. Fui eu quem o encontrou na cela, espancado até a morte por detentos que pensavam que ele era um assassino de crianças. As provas do teu pai garantiram que esse rumor se espalhasse pela prisão como fogo. Maya sentiu-se mal. Todo esse tempo ela fugira da corrupção do pai.
mas nunca compreendera a verdadeira extensão dos danos que ele causara. Quantas vidas ele destruíra? Quantas pessoas ainda buscavam justiça pelos crimes dele? O telefone, disse Santos, estendendo a mão. Preciso que o devolvas. Se a Rose perceber que viste os contactos dela, se descobrir que eu tenho te protegido, ela vai matar-nos aos dois. Maya terminou. O peso do aparelho na sua mão parecia enorme agora, como se estivesse a segurar uma granada ativada. Mas ao olhar para Santos, realmente olhar para ele, ela viu algo mais na sua expressão, um lampejo de algo que não combinava com a sua história. Os olhos dele se voltaram para a entrada do armazém por uma fração de segundo a mais. O barulho dos motores das motos ficou mais alto. O pulso de Maya acelerou quando ela percebeu. Aquilo não era um resgate ou proteção. Era uma armadilha. Santos não tinha vindo sozinho, e qualquer que fosse o jogo que ele estivesse jogando nos últimos 3 anos, estava prestes a acabar. Ela apertou o telefone com mais força e correu para o interior do labirinto de contentores. Os gritos de Santos ecoavam atrás dela enquanto o armazém se enchia com o barulho das motos que se aproximavam. O silêncio no escritório da mamã Ruth esticava-se como um fio de tortura, pronto para se partir. Mia sentiu o peso de 3 anos de mentiras cuidadosamente construídas desmoronar-se à sua volta enquanto olhava para a fotografia nas mãos envelhecidas de Ruth. O rosto do seu pai sorria para ela na imagem desbotada, com o braço à volta de uma versão mais jovem da mulher que agora segurava todo o mundo de Mia na palma da mão. Você conhecia-o? Sussurrou Mia, as palavras quase inaudíveis por cima do barulho das motos lá fora. A expressão de Ruth suavizou-se. As arestas que definiam as suas feições desde que Mia a conhecia derretiam-se como gelo na chuva de verão. Thomas Mitchell. Tommy, como o chamávamos naquela época. Ela traçou um dedo ao longo da borda da fotografia. Ele era meu sobrinho, filho da minha irmã. A sala inclinou-se para o lado. Maya agarrou a borda da mesa, os nós dos dedos brancos contra a madeira marcada. Isso é impossível. O meu pai não tinha família. Ele disse-me, o teu pai contou-te muitas coisas, imagino. A voz de Ruth transmitia uma gentileza que Maya nunca tinha ouvido antes. A maioria delas mentiras destinadas a mantê-la a salvo da verdade da qual ele fugia. Lá fora, trovões ressoavam no céu do deserto, e as primeiras gotas de chuva começaram a bater contra a janela. A mente de Maya correu, ligando pontos que ela nunca tinha visto antes. A maneira como Ruth a acolheu tão facilmente há 3 anos, quando ela tropeçou no complexo, meio morta de exposição e medo. Os trabalhos que Ruth lhe dera, a proteção que lhe oferecera sem questionar, os instintos maternos que pareciam tão incompatíveis com a matriarca motociclista durona que todos conheciam. Você sabia quem eu era o tempo todo, disse Maya com a voz vazia de traição. Suspeitei desde o momento em que você entrou por aqueles portões. Ruth pousou a fotografia com cuidado, como se pudesse se quebrar. Você tem os olhos dele. A mesma teimosia no queixo quando está zangada. Mas só tive a certeza quando vi aquela marca de nascença no teu ombro no verão passado. A mão de Ma moveu-se instintivamente para cobrir a marca em forma de crescente abaixo da clavícula. O pai dela sempre a chamou de lua da família, uma marca que os ligava através das gerações. Agora ela entendia por que o olhar de Ruth demorou-se nela naquele dia na piscina natural. Por que não me contaste? Ruth levantou-se e caminhou até a janela, observando a chuva escorrer pelo vidro. Porque estavas a fugir de algo, assim como Tommy. E eu aprendi há muito tempo que as pessoas que fogem geralmente têm bons motivos. As peças do passado cuidadosamente guardado de Maya começaram a se mover e se realinhar. A paranoia do pai dela sobre serem seguidos, a forma como se mudavam constantemente quando ela era mais nova, nunca ficando num lugar por tempo suficiente para chamá-lo de lar. A insistência dele para que ela aprendesse a lutar, a esconder-se, a desaparecer a qualquer momento. Do que ele estava a fugir? Perguntou Mia, embora parte dela já soubesse que a resposta mudaria tudo. Ruth virou-se para ela, e Maya viu a sua própria dor refletida nos olhos da mulher mais velha. As mesmas pessoas que o mataram. As mesmas pessoas que têm procurado por ti desde então. As palavras atingiram Maya como um golpe físico. Ela passou 3 anos acreditando que seu pai havia morrido em um acidente de carro aleatório. Que ela não fugia do perigo, mas de um sistema de acolhimento que nunca a entenderia.
Agora, a verdade a atingiu como uma onda, ameaçando afundá-la. A organização Kozlov, continuou Ruth, sua voz baixando para pouco mais que um sussurro. O teu pai trabalhou para eles quando era jovem e estúpido e achava que podia brincar no mundo deles sem consequências. Quando ele tentou sair, quando conheceu a tua mãe e quis limpar o seu nome, os dedos de Mia traçaram a cicatriz na palma da mão. Um hábito nervoso que ela desenvolveu há anos. A verdade era algo irregular, cortando as mentiras cuidadosamente construídas nas quais ela baseava a sua sobrevivência. Durante 3 anos, ela fugiu das sombras, convencida de que o seu padrasto a encontraria e terminaria o que havia começado. Mas a verdadeira ameaça estava escondida à vista de todos. O motor de uma motocicleta roncou à distância, aproximando-se. Os músculos de Maya tensionaram-se, prontos para fugir, mas ela forçou-se a ficar imóvel. Fugir não resolveria nada agora. A teia estava muito emaranhada. Os jogadores eram muito perigosos. A porta do armazém rangeu ao abrir e Dolores entrou, as suas botas de couro ecoando nas paredes. Atrás dela vieram duas figuras que Mia não esperava ver juntas. O detetive Chen e Rex, o capanga de Dolores. "Sei que estás aqui, miúda!" gritou Dolores, a sua voz carregando o peso da autoridade conquistada ao longo de décadas de comando, respeito e medo. Hora de parar de brincar às escondidas. Maya emergiu das sombras, o queixo erguido em desafio. Apesar do tremor nas mãos. O que é isto? Algum tipo de reunião familiar distorcida? O detetive Chen deu um passo à frente e Mia pôde ver a dor gravada nas feições da mulher. Ela era menor do que Maya imaginava, de alguma forma mais frágil, com fios prateados no cabelo preto e rugas ao redor dos olhos que revelavam noites sem dormir e preocupações intermináveis. "Sara", sussurrou Linda, o nome pairando no ar como uma oração. "Meu Deus, o que eles fizeram com você?" "Eles", a voz de Maya se quebrou com uma risada amarga. "Quer dizer, o que é que vocês me fizeram? Vocês deixaram ele fazer isso?" Ela não conseguiu terminar a frase. Não conseguia dar voz às memórias que ainda assombravam os seus sonhos. "Eu nunca soube", disse Linda com a voz embargada. "Quando desapareceu, pensei que ele a tivesse matado. Procurei o seu corpo durante 3 anos." Dolores acendeu um cigarro, a chama do isqueiro projetando sombras dançantes nas paredes. "Por mais comovente que isso seja, temos problemas maiores. Chen não é o único polícia a bisbilhotar por aqui. Dizem que estão a formar uma força-tarefa. Eles estão a vir atrás de todos nós." Rex mexeu-se desconfortavelmente, a mão indo para a arma escondida debaixo do casaco. "Chefe, talvez devêssemos o quê?" Dolores interrompeu-o. "Matar um polícia, matar uma criança. Não é assim que fazemos negócios, Rex. Somos criminosos, não monstros." Maya sentiu as paredes a fecharem-se à sua volta. Os Iron Wolves tinham sido o seu refúgio, a única família que alguma vez a protegeu. Mas agora esse refúgio estava a desmoronar-se e ela estava presa entre dois mundos. Aquele de onde fugira e aquele que a salvara. "Há mais uma coisa", disse Linda baixinho. "Algo que precisas de saber sobre o teu padrasto." O sangue de Maya gelou. "O que tem ele? Ele está morto. Há 2 anos. Acidente de carro." A voz de Linda era firme, profissional, mas Maya podia ver o conflito nos seus olhos. "Tens fugido de um fantasma." A revelação atingiu Mia como um golpe físico. 2 anos. Ela passou 2 anos olhando por cima do ombro, assustando-se com sombras, quando o monstro já estava morto. A futilidade de tudo isso a fez querer gritar. "E agora?" perguntou Maya com a voz vazia. "Você vai me prender? Levar-me de volta para brincar de família feliz?" Linda aproximou-se com movimentos cuidadosos e não ameaçadores. "Eu só quero minha filha de volta. Sua filha morreu na noite em que se jogou da janela do segundo andar para fugir daquele bastardo com quem você se casou." Maya rebateu. "Eu sou outra pessoa agora. Eu tive que ser." Dolores deixou cair o cigarro e o esmagou com o calcanhar. "Chega. Este drama familiar é muito comovente, mas precisamos de nos concentrar. A força-tarefa vai atacar-nos em 48 horas. O Shen vai garantir que recebamos um aviso prévio. E, em troca, a Mia vai para casa." "Nem pensar", disse a Mia. "Não é uma negociação", respondeu a Dolores num tom que não admitia discussão. "Agora és um risco.
A filha de um polícia a andar com motoqueiros? Essa é uma manchete que derruba governos. Maya olhou ao redor do armazém para Dolores, que lhe dera um propósito. Para Rex, que lhe ensinara a lutar. Para Linda, que representava tudo o que ela perdera. Em 48 horas, tudo mudaria novamente. A questão era se ela teria alguma influência sobre o desfecho. Lá fora, sirenes soavam à distância, um prenúncio da tempestade que se aproximava para todos eles. O armazém parecia um túmulo, e Maya finalmente saiu da sala dos fundos com as pernas trêmulas. O confronto com Raven havia drenado algo vital dela, deixando para trás apenas o eco vazio de 3 anos de mentiras cuidadosamente construídas desmoronando em pó. Ghost esperava perto da porta principal, sua silhueta enorme recortada contra a luz do fim da tarde. Os outros motociclistas haviam ido embora, sentindo a gravidade do que havia acontecido. Até mesmo o barulho constante das motos havia se transformado em silêncio. Está pronta para isso? A voz de Ghost não trazia sua autoridade rude de sempre. Em vez disso, Maya ouviu algo que nunca esperaria ouvir daquele gigante intimidador. Incerteza. Ela assentiu, embora pronta, parecesse uma palavra totalmente inadequada. Como alguém poderia estar pronto para enfrentar a pessoa que moldou todos os pesadelos dos últimos 3 anos? A pessoa que ela se convencera estar morta ou ter esquecido que ela existia. A viagem pela cidade passou num borrão de ruas familiares que de repente pareciam estranhas. Todos os marcos pareciam zombar dela. A lanchonete onde ela aprendera a servir café sem derramar, o parque onde ela às vezes dormia durante as suas primeiras semanas desesperadas na fuga, a biblioteca onde ela estudava em segredo para o seu GED. Tudo isso construído sobre a base de uma mentira que estava prestes a ser exposta. Eles entraram no estacionamento da oficina mecânica Murphys, no momento em que o último mecânico estava a fechar o local para o dia. Maya tinha passado por esse lugar centenas de vezes, sem nunca dar uma segunda olhada. A ironia não lhe escapou. O seu passado estava escondido à vista de todos. Ghost desligou o motor e ficou parado por um momento. Maya. O uso do seu nome verdadeiro ainda parecia um golpe físico. Aconteça o que acontecer lá dentro, seja o que for que ele diga ou faça, lembra-te de uma coisa. Sobreviveste 3 anos sem ele. Isso torna-te mais forte do que ele alguma vez foi. Ela queria acreditar nele. Mas a força parecia um luxo que ela não podia permitir-se naquele momento. Tudo o que lhe restava era uma determinação teimosa e a tênue esperança de que o homem que esperava lá dentro tivesse pouca semelhança com o monstro das suas memórias. A oficina cheirava a óleo de motor e limalhas de metal, aromas familiares que desencadearam uma lembrança inesperada. As mãos do seu pai, manchadas de graxa preta, estendendo-se na sua direção. Ela afastou a imagem, concentrando-se no momento presente. Ele emergiu de trás de um motor meio desmontado, limpando as mãos num pano vermelho. 3 anos haviam esculpido novas rugas em seu rosto e salpicado seu cabelo escuro com fios grisalhos, mas os olhos continuavam os mesmos. Aqueles olhos azuis claros que assombravam os seus sonhos e a expulsaram do único lar que ela conhecia, Chloe. O nome saiu dos lábios dele como uma oração, e Maya sentiu-se recuar instintivamente. Não. A palavra saiu mais aguda do que ela pretendia. Eu não sou mais essa pessoa. David Hutchins, o seu pai, parou de se mover, o pano caindo, esquecido das suas mãos. De perto, ela podia ver as mudanças mais claramente, o peso que ele havia perdido, o tremor nos dedos que indicava abstinência ou doença, ou ambos. O homem que antes parecia maior que a vida, cuja raiva preenchia todos os cômodos, parecia diminuído. Eu sei, disse ele baixinho. Raven me contou. Maya é um bom nome. A menção casual de Raven provocou uma onda de raiva em seu peito. Há quanto tempo sabe onde eu estava? Há cerca de 6 meses. Ele encostou-se à bancada de trabalho como se precisasse de apoio. A Raven reconheceu-te num festival de rua. Demorou algum tempo a descobrir quem tu realmente eras, e quando descobriu, chantageou-te. As peças encaixaram-se com uma clareza repugnante. O riso de David não tinha humor. Chantagem é uma palavra forte. É mais como um seguro. Ela queria ter a certeza de que eu não era o mesmo homem que afastou a sua única filha. És? A pergunta pairou entre eles como uma lâmina.
Ele ficou em silêncio por tanto tempo que Maia se perguntou se ele iria responder. Quando ele finalmente falou, a sua voz mal passava de um sussurro. Eu não bebo mais. Não bebo há 2 anos, 3 meses e 16 dias. Não desde a noite em que acordei no hospital e me lembrei do que tinha feito a ti. A especificidade da sua contagem de sobriedade deveria significar algo. Mas Maia não se comoveu. Números eram fáceis. Mudança era mais difícil. Por que não me procuraste antes? Porque estavas segura. As palavras saíram ferozes, protetoras. Tinhas um fantasma a cuidar de ti. Um emprego, uma vida. Que direito eu tinha de destruir isso? Que direito tenho agora? Maia olhou para aquele estranho com o rosto do seu pai, tentando conciliar o homem quebrado diante dela com o tirano de quem ela fugira. O silêncio se estendeu entre eles, preenchido por 3 anos de palavras não ditas e o peso de danos que talvez nunca fossem totalmente curados. Lá fora, o sol se punha, pintando as vitrines das lojas de dourado. Em breve, essa conversa terminaria e ela teria que decidir o que viria a seguir. O armazém parecia um túmulo. O silêncio se estendia entre Maia e a mulher que afirmava ser sua avó. Partículas de poeira dançavam nos raios de luz que entravam pelas janelas quebradas. E, em algum lugar distante, o motor de uma motocicleta roncou, ganhando vida. Você não acredita em mim? Disse Elenena, sua mão envelhecida ainda segurando o guidão da sua Harley. Posso ver isso nos seus olhos. O mesmo olhar teimoso que sua mãe tinha. A garganta de Má ficou seca. A minha mãe está morta. A Sandra está morta, sim. Mas não é a tua mãe verdadeira. A voz de Elenena tinha um peso que fez os joelhos de Mia fraquejarem. A tua mãe biológica. A minha filha. O mundo inclinou-se para o lado. Mia estendeu a mão para a parede mais próxima, as palmas a rasparem o betão áspero. Isso é impossível. Eu sei quem são os meus pais. Eram. Elenena desmontou da moto com uma graciosidade surpreendente para alguém da sua idade. Cada movimento era deliberado e controlado. Sandra e Michael Reeves adotaram-te quando tinha 6 meses. Adoção privada, tudo muito sigiloso. A tua certidão de nascimento foi alterada. O teu passado apagado. Ela fez uma pausa, estudando o rosto de Mia. Mas eu nunca parei de procurar. Mia abanou a cabeça violentamente. Não, estás a mentir. Isto é algum tipo de jogo. Algum jogo distorcido. Tu tens uma marca de nascença. Eleanor interrompeu. Tem a forma de uma lua crescente, logo abaixo da tua omoplata esquerda. Mordes as unhas quando estás nervosa. Sempre o mindinho primeiro, e cantarolas quando pensas que ninguém está a ouvir. Velas blues antigas que não podias conhecer. A precisão desses detalhes atingiu Maia como golpes físicos. Ela envolveu os braços em torno de si mesma, sentindo-se exposta e vulnerável. Como pode saber? Porque criei a tua mãe até ela ter 15 anos. Os mesmos hábitos, os mesmos maneirismos. A voz de Elenena falhou ligeiramente. Ela costumava cantarolar Stormy Monday, tal como tu. As pernas de Maia cederam. Ela encostou-se à parede, deslizando até ficar sentada no chão de betão frio. Isto não pode estar a acontecer. Elenena aproximou-se lentamente, como se Maia fosse um animal ferido que pudesse fugir. O nome da tua mãe era Rebecca. Nós a chamávamos de Becca. Ela era linda, inteligente, feroz, feroz demais para o seu próprio bem. O que aconteceu com ela? Ela se apaixonou pelo homem errado. A expressão de Elenena endureceu. Vincent Castellano. Você deve conhecer esse nome. O sangue de Maia gelou. Vincent Castellano, o chefe do crime cuja organização vinha perseguindo a sua família há anos. O homem cujo dinheiro o seu pai adotivo supostamente roubou antes de morrerem. Vincent era jovem na altura, ambicioso, a construir o seu império. Becca tinha 17 anos quando engravidou. 17 anos e ingênua o suficiente para ela pensar que o amor poderia conquistar tudo. As mãos de Elenena cerraram-se em punhos. Quando ela lhe contou sobre o bebê, sobre ti, ele deu-lhe 2 opções: livrar-se de ti ou desaparecer para sempre. Maia sentiu-se mal. Ela escolheu desaparecer. Ela escolheu-te. Mas o alcance de Vincent era grande, e Becca era apenas uma criança. Ela sabia que não poderia proteger-te. Não dele. Então ela tomou a decisão mais difícil que qualquer mãe poderia tomar.
A voz de Eleanor quebrou completamente. Ela desistiu de ti. Certificou-se de que fosses para pessoas que pudessem esconder-te, mantê-lo em segurança. Então ela desapareceu de verdade. As peças estavam a encaixar-se agora, formando uma imagem tão horrível que Maya queria fechar os olhos e fazer tudo desaparecer. O dinheiro que o meu pai roubou. O Michael não roubou nada. O Vincent inventou essa história depois de descobrir quem te tinha adotado. Ele tem usado isso como cobertura, caçando-te há anos enquanto fazia parecer que era justiça. As mãos de Maya tremiam enquanto ela passava-as pelo cabelo. Mas por quê? Por que é que ele me quer morta? O sorriso de Elerianena era amargo e afiado como vidro partido. Porque tu não és apenas a filha dele, Maya. És a sua herdeira, a sua única parente de sangue viva. E no mundo dele, nos negócios dele, isso importa. Especialmente se alguém quisesse desafiar a sua autoridade ou assumir o controle das suas operações. A implicação atingiu Mia como uma marreta. Alguém poderia usar-me contra ele. Ou poderias herdar tudo se ele morresse. Vincent tem vindo a limpar a casa há anos, eliminando qualquer pessoa que pudesse ameaçar o seu controlo, incluindo a sua própria família. Os olhos de Elelanena brilhavam com uma fúria antiga. Ele matou Becca há 3 anos, quando ela tentou entrar em contato contigo. Foi então que eu soube que tinha de te encontrar primeiro. Maya sentiu-se vazia, despojada de tudo o que pensava saber sobre si mesma. Há 3 anos, logo quando os teus pais adotivos morreram. Vincent estava a aproximar-se, então eles fugiram, mas ele os alcançou mesmo assim. O armazém, de repente, pareceu pequeno demais, o ar rarefeito. Maya levantou-se com dificuldade, a sua mente a girar com a magnitude do que tinha descoberto. Ela não estava apenas a fugir de um chefe do crime. Estava a fugir do seu pai biológico, um homem que preferia vê-la morta a arriscar perder o seu império. Há mais, disse Eleanor baixinho. Sobre o motivo pelo qual estou aqui, pelo qual tenho estado a observar-te. Maya riu, um som perigosamente próximo da histeria. Mas, como poderia haver mais? A expressão de Eleanor era sombria enquanto ela enfiava a mão no bolso da sua jaqueta de couro. Porque Vincent não é o único com direito ao seu império, e amanhã vamos tirar tudo dele. O armazém ficou em silêncio, exceto pelo barulho distante de motocicletas se afastando. Maya encostou as costas na parede de concreto fria, o coração batendo forte enquanto observava a poeira assentar nos raios de luz da manhã que entravam pelas janelas quebradas. 3 anos a fugir, 3 anos de mentiras cuidadosamente construídas, e tudo se resumia a este momento. Vera estava a 6 metros de distância, o seu cabelo prateado a refletir a luz como uma coroa. A matriarca dos Cavaleiros de Dragões tinha mandado a sua equipe embora, mas a sua presença enchia o espaço vazio com uma autoridade que fazia a pele de Mia arrepiar-se. Por trás daquelas feições marcadas pelo tempo, Mia podia ver vestígios da mulher que assombrava os seus pesadelos. A mulher que ficou parada a observar enquanto o pai de Mia destruía tudo de bom na casa deles. Olha para ti, disse Vera, a sua voz atravessando o espaço entre elas. Ainda aquela menina assustada escondida nos armários, fingindo que os monstros não a encontravam, Maya sentiu a garganta seca. Tu não sabes nada sobre quem eu sou agora, não é? Vera deu um passo à frente e Maya lutou contra o impulso de fugir. Sei que vives como Riley Chen há 3 anos. Sei que trabalhas naquela lanchonete, poupando cada centavo, pensando que poderias desaparecer completamente. Sei sobre a identidade falsa, a história sobre os teus pais mortos, tudo. As palavras atingiram Maya como golpes físicos. Ela tinha sido tão cuidadosa, tão metódica em cobrir os seus rastos. Há quanto tempo, sabes? Meses. O sorriso de Vera era frio e perspicaz. Uma das minhas raparigas viu-te na estação rodoviária quando passamos por Millbrook. Disse que parecias familiar. Levei um tempo para lembrar onde tinha visto aqueles olhos antes. Ela fez uma pausa, estudando o rosto de Mia. Tens os olhos da tua mãe antes de o teu pai ter quebrado completamente o seu espírito. As mãos de Maya cerraram-se em punhos. Não te atrevas a falar dela. A Sarah era minha irmã. Falarei dela como bem entender. A confissão pairou no ar entre elas como uma arma carregada. Maya sabia disso no fundo, mas ouvir isso em voz alta fez as suas pernas fraquejarem. Estás a mentir. Estou?
Vera tirou uma fotografia do bolso do casaco, velha e amarrotada, mostrando duas jovens mulheres com os braços à volta uma da outra. Maia reconheceu imediatamente o rosto da sua mãe, anos mais jovem, mas inconfundivelmente com as mesmas feições gentis que Mia se lembrava da sua infância. A outra mulher era Vera, décadas mais nova, mas com o mesmo olhar penetrante. Nós éramos próximas, continuou Vera, guardando a foto. Antes de ela conhecer o teu pai, antes de ela escolher aquela vida acima de tudo, incluindo a própria família. Ela não escolheu nada, cuspiu Maia. Ele a aprendeu, ele a controlava. Ele... ele a matou. A voz de Vera era monótona. Na verdade, quando desapareceste há 3 anos, eu sabia que tinhas percebido isso. A visão de Maia ficou embaçada. Ela suspeitava que tinha percebido as inconsistências na história sobre o acidente de carro da mãe. Mas ouvir isso confirmado foi como levar um golpe no estômago. Por que não a ajudaste? Se sabias quem ele era, achas que eu não tentei? A compostura de Vera se quebrou, revelando algo cru por baixo. Tentei dezenas de vezes. Apareci na tua casa uma vez, quando tinhas talvez 5 anos. O teu pai ameaçou chamar a polícia. Disse que eu estava a assediar a família dele. A Sara ficou ali atrás dele e não disse nada. Nada. Maia lembrava-se vagamente daquele dia. Uma mulher à porta, vozes elevadas. A mãe a chorar depois na cozinha. Ela era muito nova para entender, mas a memória carregava o peso de algo importante perdido. Ela estava com medo, Maia sussurrou. Ela era fraca. A voz de Vera endureceu novamente. Mas tu não és. Tu escapaste. Tu sobreviveste, tornando-te outra pessoa completamente diferente. Tornando-te quem precisava ser. Vera deu mais um passo à frente. Mas isso acaba agora. Maia ficou tensa, pronta para correr. Mas Vera levantou a mão. Relaxa. Não estou aqui para te levar de volta para ele. O teu pai tem procurado por ti, contratando investigadores particulares, oferecendo recompensas, mas ele nunca encontrará Riley Chen, não é? O que queres? Vera a estudou por um longo momento. Quero te oferecer algo que Sarah nunca teve, entendeu? Uma família de verdade. Pessoas que lutam por ti, em vez de apenas ficarem paradas a assistir com os Cavaleiros Dragões. Maia não conseguiu esconder o ceticismo da sua voz. Nós cuidamos dos nossos, e quer você goste ou não, do seu sangue. Maia olhou ao redor do armazém vazio, pensando no pequeno apartamento que ela havia trabalhado tanto para comprar, na vida que ela havia construído do nada. Não era muito, mas era dela. E se eu disser não? Vera deu de ombros. Então você continua fugindo. Continua a olhar por cima do ombro. Continua a fingir que Riley Chen é real, em vez de apenas mais um esconderijo. Maia fechou os olhos, sentindo o peso de 3 anos de solidão a pressionar-lhe. Quando os abriu novamente, Vera estava a observá-la com algo que poderia ser esperança. Preciso de tempo para pensar. Tens até ao pôr do sol. Depois disso, partimos. E esta oferta desaparece com